Oi, meu povo mais lindo deste Brasil, meu Kengarau mais lindo desse Brasil, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Viemos hoje com um vídeo que vocês tanto pediram, react da Super Nani. Na verdade, essa ideia já tinha vindo, já fazia algum tempo, que eu tava pensando em fazer esse react. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouquinho, pra não ficar cortando a minha cabeça. Já tinha vindo essa ideia, já fazia algum tempo que eu tava tendo essa ideia e que eu queria muito fazer essa ideia. E tô aqui com meu vinhozinho, tá? Pra assistir a 45 minutos de programa. E vocês sempre me perguntavam muito, nossa, Belly, o que tu acha da Super Nani? Qual que é a tua opinião sobre Super Nani e tal? E, cara, vou falar pra vocês que eu acho que na época, né, que os programas eram gravados ali por volta dos anos 2000 e pouquinhos, eu acho que, assim, ela trazia uma metodologia de educação sem precisar usar a violência física, mas ainda assim, na metodologia dela, eu ainda vejo muito autoritarismo, muito um relacionamento vertical entre pais e filhos. Que o que é esse relacionamento vertical entre pais e filhos? É esse relacionamento onde o pai se coloca como, o pai e a mãe, né, no caso, se colocam como seres superiores aos filhos. Então existia o cantinho do pensamento, né, o castigo ali que ela usava como cantinho do pensamento, cadeirinha do pensamento, alguma coisa assim. Existia uma lista de afazeres, o que a criança podia fazer, não podia fazer, por exemplo, a criança não pode chorar por nada, a criança não pode fazer birra, precisa obedecer. E pelo que eu me lembro, assim, dos programas, posso estar errada, mas pelo que eu me lembro que eu assistia nos programas, esses afazeres que a criança tinham algumas recompensas. Então a criança tinha essa coisa de recompensa, ser recompensada pelo que fazia. E isso a gente vê que não é um relacionamento horizontal, né, entre pais e filhos, não é um relacionamento saudável, digamos assim. É um relacionamento onde o pai e a mãe são o suprassumo, mandam e comandam e tudo, e a opinião dos filhos nada importa, eles só têm que fazer uma coisa na vidinha deles, que é obedecer. Então, a gente vai analisar aí o programa, lembrando que eu não tô tacando hate, não tô falando mal. Todos os posicionamentos que eu vou trazer aqui durante o react do vídeo é de uma pessoa que estudou, né, que estuda sobre esses relacionamentos de pais e filhos. Pra quem não sabe, eu sou educadora parental. Se esse vídeo de repente chegar a mais pessoas, além dos meus seguidores que já pedem esse vídeo, eu sou educadora parental, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. E eu trabalho com educação respeitosa, né? Uma educação positiva, onde o relacionamento de pais e filhos é no modo horizontal, onde pais e filhos têm o mesmo valor, a mesma dignidade e precisam ser tratados como tal, tá? Vamos começar aqui, eu vou botar num programa aleatório aqui, esse aqui tem... E vamos ver o que vai ser, o que vai rolar aí nesse programa. A entrada do canal, criança brigando, ela ia exatamente para essas casas onde tinham muitos A Gabriela conflitos, e o Walter são pais do Henrique e da Sofia. A família toda passa 12 horas fora de casa. E é a maior correria o tempo em que eles estão juntos. Eu levanto umas 7h15, até trocar eles, porque eles não acordam. Como eles vão dormir muito tarde, eu acabo trocando os dois dormindo, coloco os dois no carro dormindo. Nós vamos os 4 para a escola juntos. Ele deixa nós 3 e ele vai trabalhar em Guarulhos. Eles ficam na escola das 9 às 7h30. Como a gente chega em casa meio tarde, chega por volta das 8, às vezes até... Aqui eu quero fazer um adendo. Eu sei que isso é realmente uma necessidade de muitas famílias, em que as crianças precisam ficar na escola por muito tempo. Mas que ficar na escola é muito estimulativo para a criança, né? Então, ficar nessa escola por muito tempo, muitas vezes as crianças chegam em casa muito cansadas, muito mais cansadas, e acabam ficando, por elas terem sido hiperestimuladas durante todo o dia, acabam ficando, às vezes, tendo comportamentos mais desafiadores, sabe? Do que uma criança que tá, de repente, mais por casa, enfim. Mas eu sei que isso é total necessidade, depende de família para família. E muitas famílias
tem a necessidade por conta do trabalho, né, por conta da carga horária do trabalho, que precisam colocar os filhos num período estendido, né. 8h30 é o tempo de jantar, tomar banho, já praticamente na hora de dormir. Chega, é hora de dormir. São 11h30 da noite já. Pelo amor de Deus, chega! Ó, eles ficam pouquíssimo tempo com as crianças, tá? E pelo que eu vi, o tempo que eles ficam com as crianças é bem turbulento. A hora de dormir é o maior problema, porque antes das 2 horas da manhã ninguém dorme. Olha a hora, olha. Meia-noite e 20, chega, vai. 10h30 a gente coloca os dois, cada um na sua cama, assistindo desenho, mas aí começa um provocar o outro, um vai no quarto do outro. Assistindo desenho. Ó, por volta das 10h30, colocam as crianças na cama, cada um no seu quarto, na sua cama. Pelo que eu vi, eles não deitam juntos pra fazer a criança adormecer. Essa é uma das coisas que funciona muito, a gente deitar na cama com a criança até ela pegar no sono, pra sentir que a gente tá calmo e que aquele é o momento de dormir. É muito difícil tu querer colocar uma criança na cama e tu ficar reclamando, poxa, meu filho não dorme cedo e tal, e tu querer colocar a criança na cama e a criança e o resto da casa continuar vívido ainda, tá? O resto da casa continuar acordado, o resto da casa continuar em movimento e querer que as crianças durmam por conta própria. Isso é muito difícil, principalmente crianças tão pequenas como eu tô vendo aqui. Eu acho que o mais velho deve ter por volta de uns 7 anos e a mais nova me aparece com 3 anos. 4, Normalmente ele que 7 dá banho anos. nas crianças e ele entra primeiro e depois vai chamando um por vez e ele dá banho nos dois. Eu não vou ser o primeiro a tomar banho, né, pá? Como ele tá lá que ele dentro, vai eu ter fico uns 5 escolhendo anos. quem vai primeiro, hein? Agora acabou a brincadeira, levanta. Ah, do viado! Tá bem, tá? O Henrique tem um pavio super curto, muito curto mesmo. Ele, se não é do jeito que ele quer, ele grita, ele fica bravo, fica emburrado. Vocês viram que ele é bem pequeno e mesmo ele sendo tão pequeno, ele já é rotulado de tantas coisas, né? Como, por exemplo, esse rótulo de emburrado, irritado, se não é a coisa do jeito que ele quer, ele faz um tendel, ele é rotulado de todas essas coisas. O que eu vou dizer pra vocês aqui é que é muito difícil quando a gente rotula uma criança, dificilmente ela não vai escutar tu falando isso. Provavelmente tu fala isso pra outras pessoas quando tu rotula teu filho, seja ele de introvertido, bonzinho, criança que é muito arteira, né, faz muita bagunça, muito bagunceiro, fulano é muito bagunceiro. Quando tu rotula o teu filho de alguma coisa, dificilmente tu consegue esconder esse rótulo. E muitas vezes tu dá esse rótulo justamente pra se comunicar com outras pessoas, pra falar do teu filho, que o teu filho é isso e aquilo, é desse jeito, é assim, é assado. Então a criança, ela vai escutando isso e ela vai internalizando. Lembrando que eu não tô falando mal da família, tá? Eu estou tendo uma visão aqui de fora, vendo um episódio da Super Nanny e trazendo conhecimento pra vocês, pra que talvez vocês consigam aplicar na vida de vocês aí algumas coisinhas, tá? São observações. Vai pro seu quarto. Vai pro seu... A gente pega ele, leva pro quarto Tá e bem fala pra ele, cansado. você só vai sair daí quando você estiver mais calmo. Vai pro seu quarto. Não, vai pro seu quarto. Daqui a pouco você vem pegar o videogame de novo. Vai. Aí, normalmente no quarto ele faz birra, fica muito... Cara, eu quero parar a todo momento, porque eu preciso fazer essas observações. Gente, vocês lembram que eles ficam pouquíssimo tempo juntos? Nesse pouco tempo, pode ser que tenham recortes, tá? Do programa de TV aí, que só mostrou esses momentos ruins, não sei. Mas, pelo que eu percebi, né, por esses recortes que existem aqui, só existem recortes ruins, onde eles ficam ordenando ele, mandando nele, puxando ele, vai pro banho, vai jantar, vai dormir, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai pro teu quarto, sai daqui, sai de perto de mim, distanciando ele. Eu não vi um momento de conexão até agora, em 2 minutos de programa, ok, mas nesse momento da rotina da noite deles, eu não vi nenhum momento de conexão, acho bem preocupante, bravo, tá? chora, grita. E aí, normalmente, 2 minutos depois, ele já vem pra sala, emburrado ainda, mas agora eu já tô mais calma. Tô mais calmo. Você ficar nervoso de novo, eu tiro uma devolvo, você entendeu? Entendeu? Chinês bonitinho, entendeu? Se você ficar nervoso, eu tiro o teu videogamezinho ali que ele tá jogando. Então, assim, tu está impedido. Tu é inibido. Tu é...
impedido de sentir, que é uma coisa humana, tá? Todo ser humano sente, todo ser humano pode ficar nervoso, todo ser humano pode ficar irritado, todo ser humano... Inclusive, isso são sentimentos e são emoções básicas do humano que são naturais e que vão existir, principalmente quando a gente tá falando de uma criança tão pequena, tá? O que muda, né, como essa criança vai demonstrar isso em comportamentos, de repente melhorar um pouco o comportamento, se tornar mais colaborativo, é como a gente vai guiar esses sentimentos, tentar entender por trás dessa criança o que tá rolando. Provavelmente é uma criança muito cansada, né, e que tá ali pedindo por conexão e tá sendo impedido de sentir, sendo ameaçado de tirar, né, ele tá, por exemplo, assim, se tu ficar nervoso de novo, se tu ter esse sentimento que é humano, eu vou tirar teu videogame. Isso tudo vai reprimindo essas emoções, tá? Não, desculpa. Chega, ela foi ali, arrancou o negócio da mão dele, sem mais nem menos, sem dar nem Quando a gente contou pro Henrique que eu estava grávida de 1 mês e meio, nem 2 ainda, ele falou pra gente assim, eu sei, é uma menina e vai chamar Sofia. Você me cuspiu? Sofia... A Sofia tá com 3 anos, ela é um pouco mais tímida que o Henrique. E ela é muito mais geniosa que o Henrique. Muito, muito mais. Não tira a Rotulada de novo. Ela é geniosa, ela é brava, ela é isso. Rotulada de novo. Ó. Eles pedem... Às vezes... Gente, eu vou ter que pausar, desculpa, esse vídeo vai ficar gigantesco, mas assim, eles pedem pros filhos se acalmar sozinhos. Fiquem sozinhos até você se acalmar, dando um total de 0 conectividade ali entre seres humanos, tá? O que é o momento de conexão? É o olho no olho, é o tato, é o pegar no colo, é o sentar pra conversar. Vamos entender, filho, eu entendo que tu esteja tão brabo, mas o que tá acontecendo? Você tá cansado, né? Vamos procurar, então, meios de solucionar. Eles ficam tentando apagar fogo com fogo. Então, tipo, a criança ali tá tendo um comportamento que pros pais é visto como inadequado, né, que é ruim, e os pais tentam impedir esse comportamento, deixando a criança sozinha. Então a criança tá ali chorando, estamos falando de uma criança de 3 anos, gente, 3 anos. É uma criança muito pequena, com um cérebro muito imaturo, mas assim, demais, tá? O cérebro dela recém começou a se formar e a parte das habilidades emocionais ali dela não tá nem perto de terminar de se formar. Então, é preocupante isso, talvez seja esse um dos motivos porque as crianças, né, um dos motivos pelo qual as crianças ficam tão agitadas, ficam tão não colaborativas com os pais, assim, tem muito choro, tem muita birra, tem muito essas crises de raiva, talvez seja muito por isso, por essa falta de conexão. Brincando na escola, algum amigo esbarra nela, ela já fica nervosa, acaba batendo ou mordendo um amigo, ela é bem difícil. Quando alguém pega o brinquedo ou faz alguma coisa que ela não gosta, ela morde. Chega a deixar hematomas e rodelas, né? Mas nessa faixa etária, gente. Quando a gente tenta impedir que ela faça, ela fica irritada, se joga no chão, faz birra, bate em todo mundo. Também, a idade dela é super comum. Não sei por que eles são tão nervosos assim. Eu acredito que seja porque eu também sou um pouco estourada, um pouco nervosa, mas não sei. Chega, Henrique. Já deu, já encheu, né? Você parou de chorar? Pega o seu pão. Vou fazer você bagunçar aqui. Vocês percebem que eles não têm nenhum tipo de aproximação? Já é mais calma. Já tá mais calmo? Tá mais calmo? Já tá mais calmo? Você já tá mais calmo? Pra se acalmar? Ó, agora que eu vi um colo ali, rolou um colo pra se acalmar. Na parte de lazer. Às vezes sobra um pouquinho de tempo, eu jogo videogame com ele. Às vezes eu sento e brinco com a Sofia, a gente brinca na barraca, brinca com alguma coisa. Legal. No sábado, a família toda acorda um pouco mais tarde. Às vezes sai para passear, às vezes fica em casa para dar uma faxina na casa, para dar uma arrumada. À noite pede uma pizza, a gente recebe alguns amigos em casa. Legal, eles Evita fazendo muito junto. sair com eles pra shopping, restaurantes, essas coisas, porque eles gostam de sair correndo, ficar andando pelo restaurante, e ele não gosta. Ele prefere que eles fiquem sentados na mesa para jantar ou no shopping andando de mão dada com a gente, evite ficar correndo pra lá e pra cá. É uma expectativa impossível esperar que uma criança eu fique queria sentada horas ajuda, numa uma ajuda mesa, profissional num para ver se a restaurante. gente consegue colocar eles para dormir mais cedo e
Assim, acalmar eles um pouquinho em casa. Quer ver até se a gente consegue ter mais tempo em família, um tempo de qualidade. Então a gente precisa mesmo da sua ajuda. Ajuda. Chegou ela. Boa noite. Nani. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô movendo lá porque eu tô vendo se eu tô aparecendo direito. Olá, tudo bem, Henrique? Olá, tudo bem? Como vai? Bem. Dá licença. Oi, Sofia. Tudo bem, Sofia? Hein? Ela é um pouco tímida. É? Esse horário hoje a gente vai pedir alguma coisa que eles quiserem fazer piquenique, aí um dia da semana eles escolhem o que eles querem comer e a gente come na sala, todo mundo, fazendo piquenique. Hoje é dia de Legal, piquenique. momento de conexão. Ali foi ela que desenhou, que pintou. Ah, também. E aqui ela tinha a Branca de Neve e os 7 anões em EVA. Ela tirou e picotou num ataque de fúria dela. Aham. E aí eu falei pra ela que eu não ia tirar as fitas da parede pra toda vez que ela olhar, ela lembrar que ela estragou o quarto dela. Aí ela de vez em quando ela olha e fala, eu estraguei. Ela é muito Eu falo, eficaz. Você estragou. Tem que sentir. Pronto, entra agora na água pra tirar o restinho do sabão. Eu já venho te pegar daqui a pouco, tá bom? Ela já acabou? Já vou tirar ela, peraí. Eu vou começar a chamar o Henrique. O Henrique já acabou a lição? Já. Sem reclamar, viu? Já tira a roupa e já entra, que seu pai já vai tirar a sua irmã. Sem reclamar, viu? Ela já antecede, ela nem sabe o que vai acontecer. Mas ele me viu, acho que ficou com vergonha, né? E ele foi direitinho, sem reclamar de novo. Nós já não conversamos sobre pular na cama? O que que acontece? Vai na bunda. O que que acontece quando Vai, pula na cama? vamos te lavar. Faz o maluco. Cai e se machuca, então por que que você tá pulando? Nessa idade não é muito eficaz a gente ficar falando não pula na cama, não pula na cama. Nessa idade o melhor que a gente pode fazer é falar o que a criança pode fazer. Porque eles não têm muito bem formulado ainda o que é a palavra não. A palavra não, ela é muito abstrata ainda, sabe? Se eu olhar pra ti agora e falar assim, não pensa no elefante azul, o que que tu vai pensar? No elefante azul, obviamente. Então, assim, é muito abstrata essa palavra não pra eles ainda não têm essa compreensão. Dá pra falar sim, a gente precisa falar, não pode pular na cama, enfim, são regras, né? Se forem regras da casa, eu acho ok. Até mesmo porque falando que eles vão conseguir compreender, mas é muito mais eficaz a gente falar primeiro o que pode fazer. Então, você pode pular no chão assim que eu terminar de colocar a tua roupa. Você se enxuga? 1, 2, 3, 4, 5. Não, você se enxuga, Henrique. Você se enxuga, Henrique. Não, você já tá bem grandão, vai. Ó, ele pedindo pra ela enxugar ele. Ele pedindo pra ela enxugar ele são uma das demonstrações, não de que a criança é preguiçosa e ela não quer fazer, mas é uma demonstração de que eu preciso do teu toque, eu preciso de ti me olhando, de fazendo alguma coisa por mim, pra eu me sentir importante. A criança, ela tem essa necessidade, isso não é ruim. Uma criança, quando ela se sente segura, quando ela se sente conectada, ela tende a desenvolver muito mais autonomia do que uma criança que é mandada ela fazer sempre tudo sozinha. Sozinha, faz sozinho. E ele fica sempre se sentindo sozinho. Então começa a gerar esses conflitos e essas birras de tipo, não, eu quero que você me seque. Eu quero que você coloque minha roupa. E a criança lá com 5, 7 anos, querendo que tu coloque a roupa dela. Não porque ele é preguiçoso, assim, porque tá pedindo um momentinho teu ali de atenção, de olhar pra ele. Você vai chorar, eu vou te pular no seu quarto. É proibido chorar nessa casa, pelo que eu vi. E vocês entendem que mesmo proibindo o choro é inevitável. É verdade. E às Ela vezes, tá irritada. inclusive, piora o choro. Porque a criança, ela sempre se sente reprimida naquele choro, naquelas emoções ali. Então ela não pode sentir, você não pode chorar. Se chorar, vai pro quarto. Impediu que ela chorasse? Gente, me fala, impediu que ela chorasse? Quando a mãe olha pra ela e fala assim, se tu chorar, tu vai pro teu quarto. A criança vai pensar, tá bom, não vou chorar, não vou fazer mais nada. Não, gente, não. Ela vai continuar, ela vai, porque ela precisa expressar esse sentimento. E às vezes só piora, porque ela vai se sentindo cada vez mais mal, vai se sentindo pior, né? Mais mal nem existe. Cansada, porque ficou o dia inteiro fora de casa, na escola.
Tem que entender o que está acontecendo com essa menina. Não é nem birra nem banho. Cansaço e irritação. Cansaço e irritação, concordo plenamente. Por isso que eu falei pra vocês que eu lembro de algumas coisas e que hoje em dia eu me recordo e eu concordo, sabe? Realmente, a gente precisa ver a causa. Vai sentar na mesa comigo ou com a sua irmã? Vai sentar com a sua irmã? Ó, isso que ela deu foi uma escolha bem legal. Você quer sentar na mesa comigo ou com a sua irmã? Então, tu tá dando uma escolha limitada para que a criança tenha autonomia de escolha ali, né? O que ela quer fazer e que ela participe dessa escolha. Isso é muito importante, isso é muito legal e a gente usa muito isso como ferramenta da disciplina positiva. Aonde que está o piquenique, né? Na verdade, o que eu entendo por piquenique é a família se reunindo, todo mundo comendo juntos, tudo bem. Só que não aconteceu isso. Os pais ficaram na mesa e as crianças ficaram na outra mesinha, na frente da TV, isolados dos outros, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de conversa. Piquenique é um momento que eles acham que é um momento de família. Por que você não vai brincar de pole um pouquinho? Ó, sempre escanteando. Vocês perceberam que sempre escanteando? A família perdeu uma ótima oportunidade de ter um tempo em família durante o jantar. Cada um no seu canto. Olha o quarto da Sofia. Tá cheio de brinquedos, todos bagunçados, né? E as paredes cheias de desenhos da Sofia, né? Inclusive tem pedaços de papéis que a mãe disse que ela estragou no momento de nervosismo todas essas princesas que tinha aí na parede. O quarto do Henrique, que também tá cheio de brinquedos, entulhado, né? Ó, isso aí é uma coisa muito importante que ela fala, eu concordo completamente. Vocês estão vendo essa imagem aqui, essa imagem desse quarto? Imaginem todos os dias vocês irem trabalhar no escritório onde tá tudo, tipo o meu escritório aqui que hoje tá bagunçado, tá? Mas imaginem todos os dias vocês irem trabalhar num lugar assim, beirando o insalubre, bagunçado, tudo atirado. Tu não consegue raciocinar, né? Eu não sou a rainha da limpeza, eu não sou a rainha da organização, mas a gente precisa ter noção de que um ambiente organizado com poucas coisas, no caso daí do quartinho deles, com poucos brinquedos, minimizar ao máximo essa quantidade de brinquedos faz muito bem para a cabeça da criança, né? Para ela ter mais clareza, faz muito bem para que a criança brinque mais com esses brinquedos também. Quantas crianças aí tem milhares de brinquedos, né? E não brincam com nada, que sempre aparece lá no meu Instagram a galera reclamando, tipo, Beli, meu filho tem 1 zilhão de brinquedos, tem uma caixa de brinquedo e acaba não brincando com nada. Mas sim, tá tudo assim, peça quebrada, um negócio faltando, a perna, o outro não sei o quê. Então, assim, não faz sentido os brinquedos, não faz sentido na cabeça da criança e não tem tesão de ir naquela caixa pra pegar um brinquedo pra se divertir, entendeu? Por isso que às vezes é mais fácil ir pegar o controle da TV pra brincar, pegar outras coisas que não sejam brinquedos pra brincar, porque dá vontade de brincar. Esse monte, essa bagunça toda aí não dá vontade de brincar, né? Por isso que não brinca. E também tem os desenhos que, pelo que eu sei, são da Sofia também. Como faz o motor? A Sofia gosta de fazer artes e riscar parede. Isso é uma coisa assim, de regras de casa. Você tá com seu tem várias artes nas paredes. Walter, ela comeu, Val. Hã? Ela comeu agora. Não tô fazendo arte, eu tô brincando com ela aqui. Faz costas que ela vai vomitar. Não tô fazendo coisa. Olha só. Eu vou tomar banho, a hora que eu sair do banho. O momento de aproximação que ele tava tentando ter com a filha, que é tão importante, ela barrou, tipo assim, ó, não faz cócega nela, porque senão ela vai vomitar. Gente, vocês já viram uma criança vomitar depois de comer por ter tido cócega? Eu sei que vai aparecer um monte de gente nos comentários aí. Sim, porque eu não sei o que, meu primo vomitou quando fez cócega nele, ele tinha recém-comido. Tá, beleza. Mas assim, não é regra, tá? Uma criança ela pode brincar naturalmente, normalmente, depois de comer, tipo, óbvio que tu não vai ficar pendurando a criança de cabeça pra baixo. Porque 10 horas, já tá na hora de começar pra cama, lembra? Não tem Começa, vai. Daqui a pouquinho eu vou te tirar. E aí é banho. Aí eu vou tomar banho e depois você vai pra cama. Nossa, que pesada que você tá. Você vai assistir que desenho? Só pra mim já ir separando.
O tempo todo é Não, eu não desenho, fiz nada. Desenho, Eu videogame, computador, Então, vamos lá deitar. TV. Vai deitar, vai botar televisão. É péssimo, né? Fica estimulando ali a criança antes de dormir. O que é O isso? cérebro da criança não descansa. Põe o seu sandália, o E pra seu pegar no sapato e sono é vamos lá. péssimo. O que é? Nem pra adulto faz bem dormir com a O que televisão você vai ligada, fazer, né? filho? Até a hora que sua mãe sair do banho, ouviu? Vocês querem que eu ponha o desenho Com aqui? videogame, jogando. Ele sai do computador e ele vai pra esse... Não quero, Henrique. Olha a hora, filha. A mãe tá cansada, Vai pro meu. quarto do pai e da mãe, vai Você liga não, a mas TV. eu estou. Qualquer cômodo que vai, liga a TV. O que você vai TV, assistir? televisão em todos os cômodos. Então pensa. Harry Potter! Então já pensou? Quer Scooby-Doo? Ele quer Harry Potter. Qual Harry você vai assistir? Então o que você quer, Henrique? Olha, Vamos, que desenho você vai assistir? Ele não sabe o que ele quer, sabe? Vai ficar emburrado? Então vou pôr pra sua irmã. Vai ficar emburrado? É sempre isso, sempre essas Bom, a hora que ameaças. você resolver, olha. você me avisa. Aí eu venho pôr pra Vai você. ficar emburrado? Então vou lá com a tua irmã, não vou ficar contigo não. Eu não te suporto emburrado, eu não suporto a criança que tu é, eu não suporto o jeito que Escolheu? tu tá. Vou pegar o pendrive da sua irmã. Você vai ficar sem desenho? Porque depois eu vou sentar na sala. Vai ficar sem? Não vai jogar mais hoje, Henrique. Não. Henrique, dá. Tá fazendo graça, Henrique. Tá dando risada, filho? Dá aqui. Não vai jogar, é ponto final. Henrique, só, não vai jogar. Para de fazer. Não vai, Henrique. Pode parar com isso. É sério, filho. Sabe o que vai acontecer? Amanhã você não tem festival do videogame, você vai perder. É isso que vai acontecer. Pode parar. Pode parar. Pode deixar. Olha aqui pra mim. Agora eu tô falando bem sério. Mais uma vez que eu vier aqui porque você tá fazendo birra, você vai perder o DS. Olha pra mim que eu estou falando com você. Acabou. Violência. Tá comigo? Violência. Tá comigo. Tá guardado. A Sofia dormiu, mas esse método de colocar as crianças deitadas, luz apagada, assistindo televisão, não é bom. Não estimula as crianças a dormirem sozinhas. Bom, eu já observei aquilo que eu precisava ver, né? Amanhã a gente conversa sobre tudo aquilo que eu vi que aconteceu, tá bom? Ansiosa, vai ver o que ela vai falar. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que eu vi, né? E vocês têm falado assim que as crianças de vocês são birrentas, são manhosas, são temperamentais, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. É que todas as crianças são birrentas e manhosas. As de vocês são crianças normais, normais. Concordo com ela. Qual é o diferencial, ou qual é o que está errado em vocês, o que eu tenho visto? É a maneira como vocês lidam com essas birras e com essas manhas. Perfeito, concordo. 100%. Até aí eu concordo com ela, gente. O que difere é como a gente vai lidar com esses comportamentos, sempre querendo que a criança fique sozinha. Vai pro seu quarto. Deixa eu explicar pra vocês. A gente tem uma coisa chamada, quando a gente entra numa crise de raiva, de uma crise ali de que a gente tá muito bravo com alguma coisa, a gente precisa se autorregular, certo? A criança, ela não tem a capacidade de se autorregular. Ela consegue se corregular. Que é o quê? Se regular junto com outra pessoa guiando essa regulação emocional, né? Então, um adulto ali sentando com ela e conversando, né? Não conversando, não é pra dar palestrinha, mas é falando no sentido de que eu entendo que você tá sentindo isso, porque você queria jogar o videogame, só que agora chegou a hora de dormir, eu não vou poder te dar o videogame, mas eu tô aqui junto com você, eu tô aqui junto contigo, e eu vou ficar aqui te fazendo um carinho até você pegar no sono. Entendeu? Conexão. Vai pro seu quarto. Vocês precisam disciplinar seus filhos, sim. Porém, vocês escolherem